né? Meu primeiro entrevistado, que é meu padrinho, que me levou para o CID, senhor Rogério Kajima. Obrigado por me apoiar Alô. em tudo e por me ensinar tanto. E eu tenho certeza que se a gente aproveitar muito bem isso aqui, muita gente que assistir isso vai ter muito a aprender. É um prazer sempre compartilhar, né? Alguma coisa boa que a gente vai aprendendo na vida e que a gente coloca em prática, que eu acho que é o E Rogério é principal. fera nisso, né? Você sempre compartilha muito. Todo evento que eu vejo você participando, inclusive, me inspira. Você está sempre à frente, né? Comandando e dando realmente a sua cara. Tem líderes que a gente sabe que gosta de atuar no bastidor, mas não sei o que é que você pensa. Eu acho que o líder que ele realmente dá a cara, ultrapassa, que faz um pouco disso aqui que a gente está fazendo, que está no palco, como a gente estava na convenção agora, acaba inspirando pessoas a tentar replicar um pouco disso no campo, né? A gente que lidera times de venda, por exemplo, tem que inspirar nesse sentido, né? Mostrar que a gente tem coragem de fazer aquilo que a gente acredita. Antes, inclusive, de pegar nesse ponto, queria um pouco que você falasse um pouco só sobre você. Quem é Rogério Okajima, de onde o Rogério vem, fale um pouco sobre sua empresa para que as pessoas conheçam. Tá. Bem, eu sou Rogério Kajima, eu tenho 51 anos, sou natural do Pará, de Belém do Pará, vivo na cidade de Castanhal, que é hoje a metropolitana de Belém, e eu sou filho de japoneses, né? Meu pai imigrou no pós-guerra, e sou engenheiro civil, fiz pós-graduação em São Paulo, trabalhei numa multinacional com auditoria e consultoria, mas voltei para trabalhar com as coisas da família, com as empresas da família, que vinham do agronegócio. E aí, como é que chega no comércio, né? Como é que muda a inquietação, cara? Eu acho que meu pai, desde cedo, fez questão e queria que eu continuasse o que a família fazia, que era a plantação de frutas tropicais e pimenta do reino, e não era minha. Você não Simplesmente se isso. identificava. E aí eu acho que desde que eu voltei, eu cheguei a fazer exportação, né, fazer o comércio exterior, mas era algo que não me completava, né? Então era algo que eu tinha que buscar outras atividades ou outros negócios que fossem mais dinâmicos e precisavam, né, de que a gente tivesse no dia a dia, aquela emoção de fechamento. Então, essa é a minha cara. Eu sempre fui muito, muito comunicativo, então acho que vender aí, não sei se está no sangue ou não, mas a gente vai aprendendo. E em que ponto você chegou na distribuição, a mexer com distribuição mesmo? Onde foi essa virada Vai ter tempo para do contar a agro? história? Não precisa contar muito grande, não, para não tomar muito seu tempo, mas só houve provavelmente algum momento que houve uma virada onde vocês apontaram ali o Não, canhão, digamos assim, para a distribuição. eu acho que a virada foi o seguinte, a inquietação. No que eu trabalhava, era uma safra no ano, e tinha ano que às vezes não era bom nem vender a safra porque o mercado estava ruim. O mercado era no exterior, às vezes o dólar ruim, ou o próprio mercado ruim. Era melhor você sentar em cima da produção e aguardar preço. Tá? Isso, imagine um jovem de 20 e poucos anos. Eu Cheio ia de virar, tipo vontade, cheio de. assim, querendo trabalhar, não combinava muito, né? E aí eu, pensando sempre no comércio, ver alguma coisa, viajando para o exterior, vi oportunidades com a entrada da telefonia celular aqui no Brasil, né, quando chegaram os outros operadores, os celulares com chip, etc. E eu montei uma loja, mesmo a contragosto do meu pai, com a ajuda do meu avô, da minha mãe, da minha tia. A gente montou e ele viu que eu tinha O jeito para a tino, né? coisa, né? Porque eu acho que a pior coisa na hora que você... Aí a gente tem empresa familiar, né? Eu acho que às vezes os filhos vão, os pais querem que os filhos sigam, mas nem todo mundo tem jeito para o negócio, nem todo mundo tem vocação para o negócio, e nem todo mundo tem disposição para cuidar do Disposição, negócio, exatamente. né? Então, e aí eu querendo muito, mas não me identificando com o negócio da família, eu tive que provar para ele que eu fazia alguma coisa dar certo, mesmo sem o apoio dele. Depois que a loja de celular deu certo, eu abri uma multimarca, etc. Ele foi na inauguração e disse para mim, eu acho que o menino tem jeito para coisa. Deu um ano depois, ele falou, me chamou num jantar em casa, num domingo, e falou assim, tá na hora da gente abrir o outro negócio. Vai pesquisar, só pense numa coisa, vamos trabalhar com algo que mesmo em qualquer crise, a Vem. gente não precisa fechar as portas. E na pandemia deu tudo muito certo. E eu procurei, distribuição já era um negócio que me encantava pelas possibilidades. Eu acho que a distribuição, o bonito dela e quem está nesse meio
que gosta do que faz. O bonito é que a gente pode tudo, cara. Sabe por quê? Porque a gente tem um caminhão que entrega, a gente tem um vendedor que está lá presente, a gente sabe fazer a logística. Então, depois que você pega o vender, quem vende shampoo, vende macarrão, vende sabão em pó, vende o que quiser, basta dedicar e aprender a vender. Então, Basta acho que a querer. mágica é essa. E aí a gente pega aqui os ensinamentos. Primeiro, a determinação e a vontade de fazer algo diferente. Sim. A identificação de um propósito, ou no seu caso, eu não sei bem se você identificou que o seu propósito era trabalhar com vendas, ou antes mesmo você teve certeza que não queria trabalhar com alguma coisa, que eu acho que é um recado que é muito interessante Sim. a gente poder passar para quem está vendo, né? A capacidade de identificar minimamente o que você não quer. Isso. Porque Eu acho muitas que vezes a tem, pessoa encontrar o propósito é mais difícil, mas identificar o que não é é propósito, que tem muito, acho que vamos falar aqui, acho que tem gente que se identifica, o pai tem uma loja e o filho tem que trabalhar lá, tem que mas ele não nasceu trabalhar. para isso. Tem que ser. Eu acho que tem hora que a gente tem que, por exemplo, o meu pai sempre, lá na família oriental, sempre o primeiro filho, o homem, é o que vai, Tocar à né, frente o seguir as coisas negócio, da família. Às vezes não tem nem muita chance de dizer não, de não pode. tá? Mas, cara, quando a gente não nasceu para aquilo, não adianta, não vai fazer bem feito. Você vai sofrer, você vai ser um cara frustrado. E eu acho que eu não nasci para ser frustrado, não. Eu tenho que tentar. Pode dar errado, mas eu vou tentar. E eu digo, muita gente que tem empresa familiar, eu acho que você, em vez de não tentar ou tentar experimentar, mas se você não achou que não é para você, eu acho que você tem que tomar uma decisão e buscar ou até provar para a família, que eu acho que é o mais difícil, que dá trabalho, né? Provar para a família que há outras possibilidades e que você pode, talvez, até dentro do seu próprio negócio, transformar ele para que você seja também uma pessoa mais realizada. Rogério, e eu vejo que isso é um dilema também que muitos pais vivem. E tem alguns que não percebem, né? Porque o desafio não está só ali, digamos, no sucessor. Está também naquele pai, naquele fundador, em identificar e saber se o filho vai conseguir tocar o negócio, se vai seguir ou se vai estar fazendo alguma coisa forçada, sem propósito, que eu acho que isso provavelmente pode ser um dos motivos que quebram, né? Que as segundas ou terceiras gerações das empresas familiares quebram, né? Muitas vezes você tem filhos que não queriam fazer aquilo, não queria seguir por essa O linha. meu pai sempre dizia que tinha um ditado que dizia que era pais ricos, filhos nobres e Netos netos pobres, pobres, isso né? aí. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que eu fui muito feliz e meu pai foi muito sábio em me dar a oportunidade de tentar um outro negócio. Graças a Deus a gente tinha condição para fazer isso, mas pelo menos ele não ficou insistindo em algo que ele via que não ia dar certo. Exatamente, exatamente. E acho que ele percebeu. E aí eu vou entrar numa pergunta para ti agora. Eu ouvi recentemente um podcast, se eu não me engano foi do Caio Carneiro, entrevistando o Lioto Machida. Inclusive recomendo, Ele é de recomendo para lá da você. terra, viu? Não, de É lá isso. falou, e eu vinculei, né? E oriental também. Acho que vocês têm uma comunidade muito grande ali na região do Pará, você já me falou sobre isso. E ele passou por um desafio muito parecido. Porque o pai veio trabalhar, acho que em multinacionais, é engenheiro, a mãe, se eu não me engano, era professora, e o pai já era faixa preta de karatê, porque é cultural no Japão, né? Veio do Japão para isso e botava os filhos para treinar. Mas que quando o Lioto resolveu lutar, o pai foi contra. É Ele porque foi não era o totalmente contra. propósito. Não é... E aí ele dizia que era violência, etc. E que o Lioto ele teve Ainda que mais MMA, provar. né? O seu Matida lá, o velho, ele é muito considerado como um cara muito forte Sábio, né? no karatê lá do norte. E treinar karatê e ser professor de karatê, para ele não é lutar, né? Você pode até ir para um torneio de karatê, mas de MMA, imagine o Imagina. que era, né? E o velho, quando eu era novo, o velho dava aula lá na minha cidade. Era? Isso. E ele colocou todos os filhos para fazer. Só que teve dois que não seguiram. Um, ele acaba administrando as academias dele lá, mas tá envolvido. Tá no meio. Só que o mais novo, eu até conheci ele dando uma palestra, ele é repórter. Ele foi repórter da Globo, hoje ele está em Brasília, foi ser correspondente do SBT ou de outra TV e virou repórter. E falou assim, não era para mim o karatê. Meus Saber o irmãos que é. faziam muito melhor do que eu.
né? Então não adiantava eu ficar lá e eu fui atrás do meu sonho, tá tudo certo. E o velho Exato. aceitou. E aí eu trouxe esse exemplo justamente para te perguntar um pouco, né, sobre o quanto dessa influência, tanto do seu pai, e aí carregado mesmo dessa cultura oriental de onde vocês vieram, o quanto você acha que te ajudou nisso, que vem te ajudando, qual é o desafio para os seus filhos, e o quanto da cultura oriental, da cultura japonesa, você consegue imprimir e levar para os negócios dentro da Okajima. Olha, Cássio, a cultura nossa é muito forte lá, até porque a gente, desde novo, a gente acaba sendo meio que doutrinado para fazer. Eu consegui, graças a Deus, que me deu força para eu conseguir, como dizer, fazer o que eu queria, né? Mesmo o meu pai muito disciplinador e tudo mais, e dizendo o que eu tinha que fazer, mas eu tinha algo dentro de mim que me dava força e também uma disciplina diferente para eu poder conseguir. Lá na nossa família, a gente consegue, a gente tem 5 princípios que o meu pai levava, ele tinha no escritório dele, ele mandava cunhar na madeira e dar para os amigos, que eram os princípios que têm ligação com os samurais, que é do Bushido. E ele sempre dizia para todo mundo que é solidariedade, dignidade, educação, confiança, e eu coloquei mais um nosso que é inovação, que é um pouco já da minha parte. E isso a gente leva em frente para tudo que a gente faz. E é muito claro, as pessoas quando chegam, falam assim, cara, o que vocês escrevem aqui é o que vocês realmente Percebe o que é o que vivem aí, né? Então, eu acho que esses propósitos é que, obviamente, vieram da família, que levam a gente para frente, que deixam a gente no trilho. Porque às vezes a gente quer sair um pouquinho por causa de um momento de que está indo bem para um lado ou está indo bem para o outro, a gente acha que não é preciso, mas, cara, eu acho que ter propósitos bem fortes e bem definidos, isso vai norteando a gente, mesmo quando a gente não sabe que rumo tomar. É a história da base, né? Eu com Jordana, minha esposa, sobre a criação de nossas filhas, a gente passa por muitos desafios, né? Mas eu falo para ela sempre, ó, vamos tentar minimamente manter aqueles princípios da base, porque uma criança que ela cresce com base forte, sólida, Isso. ela vai ser tentada por diversas formas, né? Mas a base ela sempre vai puxar para a responsabilidade. E eu acho que isso serve para uma cultura empresarial também, porque se você tem uma cultura forte, um modo de fazer, os seus colaboradores, e no caso da gente que mexe com distribuição, Sim. que tem o tempo todo gente em campo, Sim. porque a cara que o nosso cliente vê, na verdade, não é necessariamente a nossa nem da nossa empresa. A cara que o nosso cliente vê é ou o nosso vendedor ou o nosso motorista. Ação rock para o cliente é o motorista, o vendedor. O vendedor, que é quem está em contato com ele. É então é isso aí. fundamental que você tenha uma cultura forte, bem estabelecida e que preze por valores que também venham a ser os valores do cliente ou que os clientes valorizem a forma que você tem de trabalhar. A gente, eu acho que está vivendo um momento que as nossas empresas estão crescendo, certo? E eu tô com isso já há alguns anos na minha cabeça, que eu digo assim, cara, eu não conheço mais as pessoas que trabalham para mim, todas, né? Que antes, quando é menor, a gente meio que faz reunião, a gente conhece o nome, Sabe pelo por nome, nome, né? participou, foi entrevistado por você Isso, muitas vezes. Eu só conheço os antigos lá, isso. mas tento ficar próximo de todo mundo que chega. E mesmo que a gente seja, ninguém é onipresente. E aí você precisa de outras pessoas para passar isso em frente. No início, passar a cultura é muito mais fácil, porque a gente vive a cultura, então as pessoas que estão convivendo com a gente, elas conseguem sentir isso, mesmo que você Sentir. não faça isso de uma forma mais formal, né? E agora é uma das coisas que eu acho que é muito importante, e eu digo, qualquer empresa que vai tendo algum tempo e vai crescendo, tem que se preocupar muito em perpetuar a cultura da empresa, porque é justamente o que você falou. Quem o cliente conhece, quem é a Okajima para o cliente, né, que fica lá nas outras cidades, os varejos, são os vendedores. E essas pessoas têm que saber minimamente o que é que a gente acredita, o que é que a gente prega, e ter orgulho de fazer parte. Eu acho que essa é a principal coisa para uma empresa ela continuar crescendo e ela durar muito tempo. É o detalhe da camisa, de vestir a camisa, né? Nosso time muitas vezes trabalha fardado com nossa camisa e a gente defende, tem que vestir a camisa da empresa. E eu acho que as pessoas pensam que vestir a camisa muitas vezes É só botar uma blusa, né? Não, isso só brigar. É porque eu vou vender muito, eu estou vestindo a camisa Não. da empresa. É porque eu estou defendendo a empresa, eu estou vestindo a camisa da empresa. Quando vestir a camisa da empresa, você também tem que entender da responsabilidade de estar com aquela camisa. Sim. Você é o representante daquela empresa ali e as suas atitudes vão arranhar de forma ou positiva ou negativa, vão influenciar
para como o cliente ou como o mercado vê a Não, empresa. o mercado vai te identificar como essas pessoas se comportam. Ela vai achar que Exato. aquilo é a verdade da empresa, né? Então isso é muito Perfeito. importante. A gente entrando um pouco nesse setor de liderança, de pessoas, de formação de time, de cultura que você falou, quem lhe acompanha pelas redes sociais, como eu, que sou um fã declarado, falo isso para você, para todo mundo, meu time é fã. A gente conheceu uma pessoa aqui hoje que eu mostrei para ele o seu Instagram e ele lhe segue. Quando eu apresentei, que é o Olivaldo, né? Quando eu apresentei, ele falou, não, sigo lá, vejo as coisas que ele Ele faz estava lá me e tal. perguntando. Né? Exatamente, são pessoas que eu me espelho muito e eu tenho certeza que muitos empresários do Brasil que lhe conhecem lhe espelham e quem estiver ouvindo eu vou recomendar, vou pedir para edição, a minha equipe que está aqui subir o Instagram da Okajima para lhe acompanhar. E aí minha pergunta é, eu sei que tem desafios que nem aparecem, né, na tela ali do celular, nem aqui na nossa conversa tem um desafio por trás. Por si só, tudo que você executa nos eventos que você faz com seus clientes, convenção que você faz com o seu time, os eventos ao longo do ano. Acompanhei muito o seu trabalho na pandemia, lives, venda, esse processo de inovação seu, entrando agora com a parceria com o BIS, um pouco antes com o próprio projeto do Abastex e o seu site. Como você consegue dar conta? E aí eu volto a dizer, e a gente que é empresário, você que é empresário vai saber, tem os problemas por trás que não aparecem. Então tem esse lado grandioso das coisas, que já é difícil, eu te pergunto, e também tem os problemas por trás. Como você tem liderado isso? Como você tem escolhido esse time? Como você tem apoiado e investido para realmente ter um time que ajude você a realizar tantas coisas maravilhosas? Eu venho acompanhando, inclusive, seus números, né? Números absurdamente grandes, e vejo um time engajado e feliz. Ao que você atribui isso? Primeiro, essa parte da cultura a gente vive isso legal. Cara, como é que é o Rogério e por que talvez eu consiga fazer isso daí? A fórmula pronta ninguém tem, mas eu acho que primeiro de tudo o seguinte, eu sou um otimista, tá? Então, eu não tem aquele negócio de a gente sonha e não sei o que e tal, mas não bota no Ver o copo papel. meio cheio nas Isso, situações, eu né? sempre olho pelo lado bom, por mais que esteja ruim. Porque, cara, a gente tem tudo na vida, a gente vai ter pelo menos dois caminhos. O de fazer ou não fazer, o de achar que tá bom ou tá ruim, o de ser otimista ou pessimista. Eu procuro, não é demagogia, eu prefiro ser otimista, mesmo que esteja É ruim. aquilo que dizem, né? Não é sobre o que a vida faz com você, é sobre como Como você você, reage ao que acontece com você, né? E tem porque, pessoas que escolhem reagir piorando ainda mais a situação. e eu digo assim, tem o meu gerente de marketing, que faz os eventos junto comigo, ele fala o seguinte, cara, antes do evento é uma pessoa, quando começa, você muda. Aí falou, mas por que que tu, quando começa, tu acalma? Eu falei, porque as pessoas vão me olhar. Se eu for o primeiro ficar nervoso, todo o meu time vai ficar nervoso. Isso. Então, mesmo quando tá tudo contra, o capitão do barco é o que tem que estar ali, ó, levantando a espada e dizendo, por mais que ele esteja morrendo de medo. Não sei, é algo natural meu, não é fake, tá? Eu realmente tenho essa capacidade, não sei porquê, nasci com isso. Mas aí você me perguntou, pô, como é que você consegue estar antenado? Cara, é otimista e curioso, tá? Eu acho que a gente tem que ser curioso. E tem um pouco do feeling, eu não sei explicar, mas quando a gente bate um olho, a gente vê que a coisa é boa, você analisa ela, espera dar o segundo dia, né? Porque a empolgação do primeiro dia, às vezes no segundo dia vai embora, Tem que esperar daquela tá? 24 Mas horas. ali deu ali, tá ok, vai ser um negócio legal, faz. Ah, dá trabalho, ah, não sei o que, eu não sei, você nunca vai achar o momento perfeito, não existe. E se você esperar, você pode ficar esperando a vida inteira ele não aparecer. Então você cria. Isso é Vai um dar desafio. errado, vai e sem medo. Uma coisa que eu também sou é humilde, cara, deu errado, não tem problema, erramos, vamos arrumar de novo e Consertar. vamos tentar acertar de novo. Muito provavelmente, mesmo quando erra, você não só aprende uma lição para você para fazer melhor, mas você ainda passa uma lição, um recado muito E importante, outro, ó, que quando é o de errar, fazer. é fazer, porque quando errar, gente,
Não tem que ficar, eu acho que a gente tem que analisar para não errar de novo. Mas não tem que ficar se martirizando porque errou. Apagou, passa a borracha, segue para a próxima. É aquela velha história. Eu tenho um ditado que eu falo muito sempre, né? Que é bota o pé que Deus dá o piso. Cada um fala de um jeito, né? Mas todas as grandes coisas que nós temos feito lá também na empresa é muito nessa linha. É um sonho, é uma vontade. É bem por aí, Cássio. Nós estamos numa convenção aqui, e aí eu fico vendo as coisas que estão acontecendo na convenção. Pego o meu celular ali, já começo a anotar. Gostaria disso, gostaria daquilo. Pegamos o apresentador ali, eu já fui no Instagram dele, mandei pro meu time lá, fez. É ver as oportunidades, ser curioso. Às vezes não vai dar certo, mas você tá ali sempre buscando alguma coisa, né? E para as coisas, muitas vezes eu fazer as coisas dar certo, pode ser que sirva para as pessoas, eu marco data e me comprometo. Vou fazer uma convenção de vendas. Será que dá certo? Será que não dá? Sabe de uma? Escolhe a data, anuncia, reserva hotel, pronto. E agora, não, e aí a data vai lhe dar a pressão, meu amigo. Porque se você ficar nessa, se vai dar certo. Será que vai dar certo? Quantas pessoas não perguntaram? Será que vai dar certo? Exatamente. E não fizeram? E até hoje eles não têm a resposta. E não sabe se tem a resposta, né? Eu acho que assim, a gente vive uma procrastinação disfarçada de perfeccionismo, que é quando você espera tudo tá perfeito, uma sintonia para você fazer uma coisa, mas isso é só procrastinando. Só que, obviamente, você está jogando para frente. Você fala da pressão da data e que tem que fazer, só que não pode deixar de qualquer jeito. Não. Aí você tem que engajar, se preocupar, ir nos detalhes, se dedicar, né? E para poder também não largar na mão dos outros, porque na hora que você quer fazer, eu acho que você tem que pegar aquele projeto. Se você vai implementar, não terceirize. Se você vai implementar o projeto, faça assuma você mesmo. Para você mostrar, depois você terceiriza. E aí, não sei se você passa por isso, Rogério, pegando esse gancho, eu já vivi muito isso. Organiza uma coisa, quando está acontecendo, muita coisinha dá errado, saiu do seu controle. Mas é normal. Que é extremamente normal. Só que as pessoas não sabiam que algo deu errado. Sim. E saem maravilhadas daquilo, porque a maioria o que você entregou o bastidor, foi muito bom. O bastidor as pessoas não sabem. Isso. Você vai em um set de filmagem, tá tudo lindo lá na frente. Bagunça. É só a fachada. É só a fachada. O que você não sabe o que acontece lá atrás, tá tudo nos fios misturados e tal. Mas tá tudo certo. O que vale é a entrega. Se entregou bem, o evento foi um sucesso, tá tudo certo. Perfeito, amigo. Para não tomar mais seu tempo, fazer só uma última pergunta, mas fique à vontade para falar, você fala bem. O que é que você pensa de futuro? O que é que Rogério Okajima e a Okajima vê, tanto para o nosso negócio, tanto para o tema que eu debato muito, que é essa questão da gestão e liderança, né? Como gerir uma empresa e gerir pessoas, o desafio. O que é que você está vendo daqui para frente? O ano 2025 acabou de começar. Qual recado você poderia dar para empreendedores, vendedores? Eu quero que esse material chegue também para times de venda, supervisores, gerentes, nossos fornecedores. Qual a visão de um cara tão antenado como você e que está sempre à frente, inovando, criando, tem para esse próximo ano 2025 e os próximos anos? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente nunca pode parar de estudar, de ser curioso, de aprender. Isso é uma coisa que só a gente pode fazer, ninguém pode fazer pela gente. Segundo, como empreendedor e como gestor, eu acho que a gente sempre tem escolhas e tem que fazê-las. Eu digo, não deixe para fazer por último, né? Eu acho que você ser pioneiro, você escolher algumas batalhas vai ser um risco, mas se derem certo, você vai colher muitos frutos com isso. E se você for o último, sempre você vai pegar algo que todo mundo já sabe. A água meia barrenta. Ali, né? A água barrenta, ou a fruta batida, ou a comida talvez requentada, né? Então, e na hora que você escolher, vá com todas as forças e a energia para fazer. E se durante o caminho der errado, não tenha vergonha de voltar, de arrumar a rota, que isso tudo faz parte. Uma coisa que eu aprendi na vida que é o seguinte: nunca vai estar todo o tempo bom e nunca vai estar todo o tempo ruim, tá? Então o mercado é assim, a vida da gente pessoal é assim, a vida da gente profissional é assim, a empresa é assim, mas tudo se arruma com o fator tempo. Só que a gente não tem muito ele hoje em dia, mas a gente tem que ter fé que as coisas vão acontecendo se você faz o correto, se você faz um bom planejamento, ou se você tem a rapidez, pelo menos, e a humildade de ir ajustando essa rota. Você pegou o último gancho que eu ia falar. Acho que tudo se arruma com o tempo e principalmente para quem não desiste, né? Acho que o grande problema de algumas pessoas começa alguma coisa e nas primeiras dificuldades para.
Não Porque pode. nós temos que entender o seguinte, você não pode ficar insistindo no erro. Então, talvez ajustes no caminho precisem ser feitos. Aí eu O que acho você que não pode é desistir. é o bom senso que você insistir demais também é burrice, né? Mas também esperar demais Esperar para demais, mudar também é burrice. Então, eu acho que esse time aí a gente aprende um pouco com o tempo, né? vivendo Vivendo. na Esse prática. cabelo aqui não ficou branco à toa. Não vou dizer, eu também fui jovem, viu, gente? A pior coisa para mim é falar assim: ah, tá muito novo, não sabe nada. Sabe sim, se prepare. Só que a única coisa, talvez, que seja a diferença é o quê? Escute também, né? Tenha suas convicções, faça, mas escute com algumas pessoas que têm mais experiência, que hoje eu entendo que elas podem lhe dar alguns atalhos. Eu vou pegar esse gancho só para a gente encerrar de verdade. Se eu puder dar um recado, gente. Isso aqui, essa oportunidade de conversar, de estar com uma pessoa como o Rogério, vem de uma dica que eu já compartilhei outras vezes, né? Que é a questão da ambiência, de você estar inserido em um ambiente de pessoas que te elevem profissionalmente. Eu lembro da primeira vez que eu tive sentado numa mesa, não lembro onde a gente estava, que eu te conheci, e você falou uma coisa, aquilo me marcou de um jeito, eu já te liguei depois, alguns dias depois, para saber, lembra que foi a história da contabilidade do seu Sim, time sim, e sim. tal? E aquilo me marcou muito, e eu sempre gostei muito disso. Eu acho que estar inserido em ambientes como você, participar de convenções, fazer viagens, reuniões, que às vezes as pessoas, né, pensam que é só a parte do oba-oba, mas estamos aqui tem 3 dias, 3 correto? dias. Você já está saindo aqui para outro Já vou compromisso, para outro, passar a longe semana da família, toda. vai Isso passar a aí, semana toda fora de casa, isso semana que aí. vem nós temos outros Esse compromissos, aí. e as pessoas muitas vezes não vão ver Esse é o vão bastidor. ver o palco, mas não vão ver o bastidor, mas vocês não fazem ideia de como andar com pessoas como o Rogério e outros tantos que a gente conhece, engrandeceu minha vida, enquanto como está inserido nesse ambiente. E aí, se eu puder dar um recado nesse final, antes de passar a última palavra para o Rogério, é esse, né? Busquem andar com pessoas que realmente já estão fazendo o que você quer fazer, que fazem melhor o que você já faz, que realmente vão te contribuir. Eu li uma frase hoje, durante a apresentação lá, que me deixou muito interessante, né? Ele falou assim: a competição só acontece na base. No topo, em quem quer prosperar, há muita colaboração. As pessoas às vezes não sabem disso. É Às vezes verdade. não querem conversar com alguém porque acha que é concorrente, não quer conversar com alguém porque acha que não vai querer dar dica ou que vai fazer maldade. Eu penso o contrário. Todas as vezes que eu precisei de pessoas como o Rogério, eu pude contar. Esse momento é um desses. Quando eu falei com ele que queria bater esse papo, ele topou de bate-pronto. Ligo para tirar dúvidas, ligo para pedir dicas. Então, esse é o recado que eu dou para vocês. Façam isso também. Tenham pessoas referência na vida de vocês, com quem vocês possam contar e, como ele disse aqui na estante, para quem vocês possam escutar e aprender muito. Com isso, agradeço, amigo. Muito obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à Eu que vontade. agradeço. Eu acho que a gente vai ter muitas oportunidades de bater esse papo aqui ainda, porque esse aqui foi bom demais. Pegando esse gancho, só para finalizar, gente, a vida acho que do executivo, do empresário, do empreendedor, ela não tem fórmula, né? Ela não tem uma faculdade para ensinar, senão era muito fácil. A gente aprende muito mais com os colegas, que um ou outro já passou por uma dificuldade ou outra, de que às vezes sei lá, com o professor. Com o professor. Não que você não tenha, é bom a base, eu acho que você tem que ter uma boa base, exemplos, né, de pessoas que já viveram alguma situação parecida, mas o principal é o seguinte: não tem fórmula pronta, a fórmula que deu certo para mim não vai dar para você, nem a que do professor está trazendo também não vai dar direto. A gente tem que saber filtrar e adaptar para o nosso negócio ou para a nossa situação. E você pega um pedaço aqui, um pedaço ali e vai vivendo na real, né? E aí- Sua mente só funciona Isso quando aí. você tem esse quebra-cabeça de peças que parecem soltas. E é isso que faz você crescer. E é numa necessidade que aparece. É como evoluir. um livro, né? A pessoa fala para você ler um livro. Imagine uma pessoa que juntou anos de conhecimento, compilou no livro e você leu. Você tenta absorver o máximo e vá por mim, porque acontece comigo. E Na aquilo- hora H, quando você precisa, um ensinamento daquele ali, você usa Isso. e extrai coisas boas. E aí você tem que saber, obviamente, interpretar, porque aquilo não serve para todo mundo da mesma forma. Não vai servir, com certeza. Então é E isso, assim a gente gente. constrói. Obrigado, viu, Cássio? Amigo, E obrigado demais. Pode viu? contar comigo aí. Fantástico isso aí. Que a gente está aprendendo sempre Não, junto. eu vou. Olha, obrigado de verdade, porque, primeiro, bate-papo desse estilo. Gostei muito, não sei como o resultado vai ficar
de uma maneira geral, mas eu espero que fique bem, porque Você é o trabalho para a turma da é edição. isso que me empolga, fazer mais. Isso aí. Se der certo, fazer mais. Faça, isso é Vou pedir bom. só uma coisa para tu. Cadê teu celular? Aqui? Deixa eu pedir. Você pode tirar uma foto nossa aqui ou não pode sair daí? Vou pedir para ela tirar do teu celular pegando o ambiente. Ah, tá. Porque ela pega aqui. Vou mostrar que era. Eita, parece que não estava gravando. Não acredito, não. Já pensou? Recentemente eu gravei uma reunião. E online, né? Uhum. Já de um trabalho desse que eu estou ajudando uma amiga. Eu queria que tu pegasse tanta gente, mas pegasse também um pouco. Pode pegar aqui de trás, assim, pegando o celular. Deixa para ela mostrar aí para ti como é que quer. E aí. Não, é porque eu quero pegar aqui, ó. Para mostrar que tem o. Só para mostrar É que tá filmando. o making offzinho para depois eu usar. Tá, é foto, né? É, pode foto. bater só foto que eu já gravei muito. Eu estava gravando uma reunião com uma amiga minha. Vai na mão aqui. Deixa eu ver. Pronto, depois eu faço o corte. Ficou, meu amor, não tenho dúvida. Muito obrigado. Obrigado pelo seu cenário. Vamos Deixa eu te mandar logo. Ótimo, aí tu me manda. Deixa eu te ajudar. Vou desligar aqui. Não, vamos vou já levar as cadeiras. O seu óculos, ó, para não. É. Vamos botar lá no lugar. Meu amigo, eu gravei a reunião todinha com essa amiga e no final eu falei uma frase assim meio de efeito, né? Aí você falou, porra, bacana, vou pegar. Ela falou, valeu a reunião toda, nossa, não foi uma frase, não tem um enredo assim, né? Tu acredita que o celular descarregou? Puta, aí o bate-papo durou assim uns 45 minutos e os últimos 15 não gravou, não pegou justamente a frase, nem pegou ela dizendo, que coisa maravilhosa. Mas tá aqui teu negócio. Valeu. Ai, falou, fantástico.